Olá, este é o Papo CDL, um produto da CDL Florianópolis, para levar informação e conteúdo para associados, empresários e sociedade. Eu sou o professor Antônio, coordenador geral do Núcleo de Estratégias Empresariais da CDL, e estou aqui com o Dr. Alex Guerent, nosso convidado, e vamos falar sobre a contratação de estrangeiros nos setores de serviços e varejo de Florianópolis. Bem-vindo! Obrigado, professor Antônio. É um prazer estar aqui consigo, é um prazer estar aqui na CDL, me sinto em casa e vamos enfrentar o tema. Pois bem, Dr. Alex, esse é um tema muito interessante para a comunidade empresarial como um todo. É fato, nós temos aí uma grande presença de estrangeiros aqui em Florianópolis, bem como em Santa Catarina e em todo o país. Esse cenário atual da contratação de estrangeiros em Florianópolis, como é que o senhor vê essa demanda por essa mão de obra que nós entendemos que está acontecendo hoje aqui? Aliás, um detalhe, né? Eu ouvi dizer que não devemos chamar de estrangeiros, mas sim de imigrantes, né? Que é a terminologia correta, né? Professor, Florianópolis recebeu mais de 1 milhão de turistas em 2023. Evidentemente que com um público turístico desse porte, quando os serviços têm nos seus quadros trabalhadores estrangeiros, a tendência é uma melhor prestação de serviço. Então, são pessoas que são bem-vindas no mercado. A legislação trabalhista há muito já regulamenta a matéria. O estrangeiro, quando trabalha conosco, ele precisa ter a sua carteira de trabalho assinada, ele tem exatamente os mesmos direitos de um empregado nacional. Evidentemente que ele precisa cumprir regras da lei de imigração. Se ele vem do Mercosul, ele tem uma facilitação para que ele consiga um visto de trabalho temporário, tendo uma residência, buscando a documentação adequada, ele vai conseguir trabalhar normalmente por 2 anos, carteira assinada absolutamente igual a um brasileiro, jornada de trabalho controlada igual a um brasileiro, férias, 13º, regras do INSS. Então, a CLT vale para ele com o mesmo peso que vale para o trabalhador brasileiro, após a regulamentação da situação? Absolutamente igual. Inclusive, quando ele volta para o seu país, o que ele contribuiu para o INSS, ele leva consigo, através das relações internacionais, para que ele possa se aposentar no país de origem. Eis um dado interessante e curioso. Eu não sabia que contaria o tempo de aposentadoria também em outro país, né? Somando no processo previdenciário. Muito interessante. Sem dúvida. Nós temos aqui no Brasil, em 2023, 40 mil autorizações de estrangeiros para trabalhar no nosso país. Em Santa Catarina, em torno de 4.800 autorizações, e Florianópolis, 1.500 autorizações. Então, é um público representativo. Relevante. Que está na hotelaria, que está no comércio e que está na tecnologia. A tecnologia hoje, nós temos 18% aqui dentro de Florianópolis, 18% de trabalhadores na tecnologia que são estrangeiros. Interessante até citar os setores onde essa massa está empregada. Os dados que a gente tem apontam, por exemplo, aquele migrante que vem da América do Sul, que está trabalhando hoje, ele está mais no setor de serviços, mais em tecnologia, na hotelaria? Como é que o senhor vê isso? Quais são os dados que apontam? O Mercosul, o trabalhador está mais no comércio, na hotelaria e nos restaurantes. Mais no setor de serviços. Mais especificamente. Na tecnologia, nós temos muitos trabalhadores aqui da França, da Alemanha, da Índia, da China e também dos Estados Unidos. Na tecnologia, os dados, e são dados oficiais,
que o Brasil precisa de mais 400 mil trabalhadores com formação superior em tecnologia até 2025. E o Brasil entrega 40 mil trabalhadores por ano. Nossa, então 10% da demanda. Então, evidentemente que para essa conta fechar, não há outra alternativa senão trazer trabalhadores estrangeiros. Mas em 2 anos o mercado não consegue formar esse profissional. Então, de fato, esse tema é um tema palpitante, é um tema que o nosso ouvinte precisa debater, precisa entender, o empresariado precisa entender para ter segurança na contratação. Doutor Alex, uma característica, talvez, de toda essa força de trabalho seria a capacitação ou então a possibilidade que eles conseguem falar pelo menos 2 idiomas, né? Uhum. E nós falamos, por exemplo, de haitianos que dominam francês, inglês, além do crioulo, a língua nativa, né? Uhum. Nós temos muita gente que vem falando outros idiomas. Isso também contribui até para uma melhora, digamos, da qualificação das empresas brasileiras, principalmente no setor de serviço aqui em Florianópolis, que depende tanto também do turismo, né? Ter ali um atendente num hotel que domina francês, inglês e espanhol é um grande trunfo para aquela empresa, né? É uma troca cultural muito grande. Além de prestar um bom serviço para o consumidor final, há uma troca cultural que o trabalhador traz uma visão que o nosso mercado interno não tem. Então, sem dúvida que isso é salutar. Nós temos que receber esses trabalhadores de braços abertos, criar oportunidades, ambientá-los. A maior dificuldade está na integração, né? A estatística nos mostra que essa integração, nos primeiros 6 meses, ela precisa ser muito bem feita, ela precisa ter técnica para que tu possa tirar do trabalhador aquilo que ele tem a entregar para a sociedade e para o empresário. Interessante lembrar também que essa capacitação que vem, já com essa massa de trabalho, estimula também a competição interna, faz com que o trabalhador brasileiro se preocupe, por exemplo, com o segundo idioma, né? Sem dúvida. Isso é uma informação interessante. Eu gostaria de perguntar ao senhor também sobre a legislação e o processo de contratação desses estrangeiros. Por exemplo, se eu sou empresário, associado CDL, e gostaria de empregar um imigrante, ele está aqui, eu entendo que ele tem boas condições para assumir uma vaga na minha empresa. Esse processo de contratação e a legislação, ela é amigável ao empresário? Ela é um processo fácil? Se o trabalhador vem dos países do Mercosul, muito mais fácil, porque basta que ele consiga um visto de residência temporária no país, que é facílimo de conseguir, e com o visto de residência temporária, ele já está habilitado a trabalhar. Evidentemente que dentro das regras da consolidação das leis do trabalho. Um contrato de trabalho bem feito, temos que ver qual é o domínio da língua dele, se ele domina a língua portuguesa ou não, normalmente não domina. Então, um contrato de trabalho precisa ser traduzido para a língua mãe dele, ele precisa ter a certeza inconteste dos direitos trabalhistas dele, a relação de atividades, de tarefas, na língua que ele domine. Né? A Justiça do Trabalho tem enfrentado essas matérias, inclusive o juiz do trabalho precisa trazer um tradutor, por vezes, nas audiências, um tradutor juramentado. Não é crível que um empregador faça um estrangeiro que não domine a língua portuguesa assinar toda uma documentação de contratação na língua portuguesa. Evidentemente que nós precisamos, pelo princípio da reciprocidade, nós precisamos estar sentado do lado do trabalhador e fazer com que ele entenda o que ele está fazendo. Então, uma contratação bem feita vai evitar processo trabalhista e vai trazer legalidade para a contratação. As empresas recebem esse tipo de orientação? As empresas recebem, porque isso me parece muito decisivo e importante nesse momento, né? É aí que a CDL Florianópolis sai na frente. Nós temos aqui canais de assessoria jurídica que o nosso associado pode, sem custo adicional, ele vai conseguir com facilidade
ter essas orientações para dar segurança, para que ele possa contratar a pessoa de forma adequada. Um contrato mal feito, evidentemente, que traz insegurança jurídica, e isso nós não podemos aceitar. Por isso a importância do empresário estar ligado a uma entidade como a CDL Florianópolis. É nesse momento, um momento importante de contratação de estrangeiros, que você pode perceber que você vai encontrar numa entidade como a CDL o apoio necessário para realizar esse processo com segurança, tranquilidade e atendendo tanto ao empregador quanto ao empregado. Vamos dar continuidade aqui, doutor Alex, falando um pouquinho sobre esses desafios, né, dessas pessoas que aqui estão. Né? Nós temos aqui, por exemplo, na entidade, um curso direcionado para esse público, né? E nós temos notado essa grande preocupação em que essas pessoas que estão realizando esse curso e vão ter oportunidade de trabalhar nas empresas associadas, a preocupação que eles têm realmente com o idioma, né? Com as dificuldades de se adaptar ao português e tudo mais. Eu estou falando não só daqueles que vêm do Mercosul, como também de iranianos e sírios, né, que utilizam inclusive os recursos do tradutor do celular para se comunicar. O senhor entende que mesmo com essas dificuldades, mas com grande esforço desse público, porque eles realmente aprendem rapidamente, a utilização de sistemas como, por exemplo, um celular com os recursos de tradutor, isso também, de certa forma, ajuda, favorece e pode contribuir para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho? Sem dúvida nenhuma, professor Antônio. Eu tive o prazer de estar com você, de estar com a CDL no curso, que é pioneiro, que a gente vem para ministrar uma aula e sai aprendendo muito. São pessoas que deixam as suas famílias, deixam os seus lares por N motivos e buscam abrigo no nosso país, e evidentemente que nós temos que recebê-los de braços abertos, e o que a CDL está fazendo, de fato, o que o senhor está fazendo é de uma complexidade, de um engrandecimento para a entidade muito grande. A tecnologia nos ajuda muito. Há vários postos de trabalho, inclusive, que podem ser oferecidos com tradução simultânea. Os programas, o trabalho em tempo real com tradução simultânea. Então, o que precisa é ter a boa vontade do trabalhador, e o empresário precisa abrir seus olhos para uma nova oportunidade de trabalho. Essas pessoas vêm com muita vontade de trabalhar. Elas às vezes precisam de uma oportunidade, e é essa oportunidade que o empresário tem que sopesar na hora de contratar. Não vamos eliminar o estrangeiro das nossas entrevistas, evidentemente que respeitando as regras do direito. Muito bem. Para aquele imigrante que está aqui no Brasil hoje, precisando de trabalho, e ele está nos ouvindo, né? Está assistindo aqui o nosso podcast, e ele tem interesse realmente em começar a trabalhar em Florianópolis, qual seria o primeiro passo importante para que esse imigrante pudesse ingressar ou ter uma oportunidade real? O que o senhor recomendaria a este profissional? Nós precisamos, o passo número 1 é ter o visto temporário de trabalho. Sem o visto, como conseguir isso? Depende do país que ele vem. Se ele vem da Europa, dos Estados Unidos, ele precisa primeiro ter a oportunidade de trabalho para depois conseguir o visto. Então, o empresário precisa primeiro ofertar o trabalho, e depois ele vai no Ministério das Relações Exteriores e no Ministério da Justiça para conseguir o visto. A questão é um pouco mais complexa e demora de 3 a 6 meses para que ele consiga o visto. Muito bem. Normalmente com pessoas de maior qualificação profissional, porque elas estão sendo ofertadas, está sendo ofertada uma vaga de trabalho para esse indivíduo. Diferentemente de quem está no Mercosul.
de quem está no Mercosul, basta que o indivíduo entrou legalmente no país, tem uma residência no país, já está com autorização da Polícia Federal para aqui permanecer por até 2 anos, esse indivíduo já consegue trabalhar. Aí o empresário vai cadastrar ele no E-Social e ele simplesmente vai fazer a anotação de carteira e consegue trabalhar. Precisa ter um bom currículo, precisa no currículo mostrar as habilidades dele e certamente buscar os locais de trabalho para que ele possa buscar o posto de trabalho. Agora, do ponto de vista do empresário. Digamos que o empresário associado à CDL tem este interesse, gostaria de contratar. Quais são os cuidados e as orientações que o senhor daria para este empresário associado da CDL que pretende contratar esta mão de obra? Transparência. O empregado precisa saber minudentemente o que ele vai fazer. Regras de tarefa, regras de jornada, explicar ao empregado como funciona 13º salário, férias. Em cada país há uma regra diferenciada para isso. É tentar mostrar a cultura da CLT para esse tipo de trabalhador. Isso vai evitar os nossos problemas, uma boa assessoria jurídica, um alinhamento com o contador e dali para frente o empregado vai cumprir suas tarefas e torcer que ele consiga desempenhar uma boa função. Dr. Alex, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast e deixo as suas considerações finais. Eu que agradeço o prestígio da CDL, é um tema muito importante, é um tema que é um prazer eu poder estar discutindo com o senhor. Muito obrigado. Este foi o Papo CDL, um produto da CDL Florianópolis e a gente se encontra no próximo episódio. Até!